Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Continuamos com o nosso capítulo 10º do livro Evolução em Dois Mundos. Estamos buscando retirar o espírito da letra, mostrando a você uma forma de ler que é agradável, que é compatível com a nossa pouca fluência em linguagens científicas mais profundas, sem perder o conteúdo do livro. E é isso que nós temos tentado já há muitos capítulos, ajudar você a não fugir do conteúdo desta obra e a extrair dele todo o potencial, toda a riqueza que ele nos apresenta. Então, no capítulo que estamos trabalhando, nós vamos debruçar novamente sobre a importância do pensamento. Como que foi este pensamento manifestado através da palavra? E essas diversas abordagens que André Luiz faz nos traz a noção de que agora, como ser animal, o princípio inteligente vai se desenvolvendo, mas ele não tem um pensamento contínuo, ainda são ideias fragmentos, como nós veremos. Mas ele vai chegar ao reino hominal e ali ele já vai ter capacidades mais completas e já será um espírito. Não será mais um princípio de inteligência, ele será inteligente. Só que é uma ferramenta nova para ele, tanto a da fala quanto a da mente complexa. Ele vai ter que desenvolver isto. Então, agora, no capítulo 10, que nós estamos abordando desde a semana passada, a palavra e responsabilidade, nós vamos nos debruçar sobre o subtítulo, em continuação ao do programa passado, que vai tratar do pensamento contínuo. Você primeiro vai ver na tela o resumo que eu, André Ruiz, fiz dessa leitura de uma forma mais simples, menos técnica, para que a gente também aproveite aquilo que a nossa capacidade não de leigo, não de técnico, possa aproveitar. Vamos então ao primeiro slide do resumo. Vamos lá. O pensamento contínuo, veja só. A fala desenvolve a energia mental do homem primitivo. Olha que interessante. O homem tem que usar a mente agora, tem que desenvolver essa energia que está precisando se exteriorizar, adquirindo então o pensamento, a mobilidade e a elasticidade indispensáveis para a sua ampliação, o qual, se dilatando, esse pensamento mais dilatado, cria no mundo tribal um grande campo de energia sutil, onde as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem umas nas outras. Olha só, se não é a referência que André Luiz faz ao mesmo tópico, ao mesmo tema que ele já apresentou lá no capítulo 6º. Nós já passamos por ele. No capítulo 6º, André Luiz termina o capítulo dizendo: com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou, desde o vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, 1 bilhão e 500 milhões de anos, a fim de que ele pudesse, como ser pensante, embora na fase embrionária da razão, é o ser troglodita, é o homem das cavernas, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Quando o homem atinge o estágio de homem primitivo, ele começa a produzir, como se fosse um Wi-Fi, um campo eletromagnético que sai dele e cria em volta dele um ambiente próprio, um ambiente magnético, uma estrutura vibratória. E é aí que nós vamos começar a entender o que ele está dizendo neste trecho aqui, o pensamento contínuo. À medida que o homem atinge esse estágio, ele cria no campo da tribo, ele está se reunindo agora com outros iguais. Este pensamento agora que se exterioriza para o cosmos, cria, como ele disse, um campo eletromagnético, onde ele pode se conectar com outros pensamentos de encarnados e com as influências vibratórias dos espíritos. Porque ele tem o Wi-Fi.
O Wi-Fi você emite o sinal e outro pega o sinal sem fio. Por isso que se chama Wi-Fi. Veja que interessante. Até então os bichos não tinham isto. Ou se tinham, era um pouco assim compreensível ou pouco estimulado. Não era da fase ainda em que eles se encontravam. Mas agora não. Volta nesse slide aqui do nosso primeiro resumo de hoje. Pensamento contínuo. Olha lá, ó. O homem com a energia mental desenvolvida agora, com o pensamento mais móvel e elástico, ele cria no mundo tribal um grande campo de energia sutil, onde as consciências encarnadas e desencarnadas se refletem umas nas outras. Agora é um campo de energia onde as consciências trocam informações, trocam contatos, tanto entre si, encarnados, quanto entre desencarnados e encarnados. Então você começa a perceber que o indivíduo tribal que morre, ele continua naquela região tribal, com a sua emissão mental chegando aos que estão vivos na carne, por causa deste campo elétrico que a mente passou a produzir e a exteriorizar. Se você desligar, por exemplo, o Wi-Fi da tomada elétrica, que vai gerar a emissão do sinal, todos os computadores que estiverem dependendo dele param de ter acesso à internet. Não estarão mais se comunicando entre si. Continuam vivos, mas não se comunicam, não acessam. Então, veja só que interessante. É através deste desenvolver do pensamento, da mente, da energia mental, vai ampliando pelo esforço de falar, de se exteriorizar, de se exprimir, que o pensamento vai ganhando velocidade, vai ganhando mobilidade, vai se tornando elástico. E isso faz com que o Wi-Fi saia daquela coisinha pequenininha e vai se amplificando. E, obviamente, esse contato entre os espíritos e os encarnados primitivos vai continuar a acontecer quando um deles morre. Ele continua em contato mental com os que ficaram. Aí nós vamos começar a ver já a existência dessa relação, mas não só entre os que morreram, também entre aqueles que orientam, os espíritos superiores que estão orientando os passos do homem primitivo para ele começar a melhorar-se. Mas vamos continuar a leitura do resumo, hein? Não estamos nem no livro ainda, é só o resumo. Vamos lá. Através dessa troca constante, os espíritos superiores dosam os recursos da influência e da sugestão, despertando no espírito terrestre a responsabilidade para a condução de sua própria existência. Eles, espíritos desencarnados, atuam agora nesse campo elétrico, nesse campo de energia sutil, interferindo sutilmente na mente de cada encarnado para gerar e dosar a sua influência, a sua sugestão, e induzir o espírito terrestre a se tornar mais responsáveis para a condução de sua própria existência. Aí o que ele vai dizer? Olha só que interessante. O exercício mental, o homem tendo que falar, tendo que sinalizar suas emoções, produz no cérebro o pensamento contínuo. Aquilo que não para de acontecer. Antes, nos reinos animais inferiores, as ideias relâmpagos ou fragmentos existiam, mas agora elas se convertem em conceitos e perguntas, demonstrando o desejo e as ideias do ser interior. O homem que está lá vestindo aquela roupa de carne começa a pensar, começa a querer saber, começa a ter curiosidade. Porque agora ele está com a mente ativada pela capacidade de falar, de ouvir, de comunicar-se. Sem contar que o campo elétrico que ele criou, o ambiente onde ele agora exerce a sua experiência, juntamente com outros, é um ambiente comum no plano vibratório. Todos estão em contato com todos, sem perceberem. Mas isso abre
todo um conjunto de possibilidades de intercâmbio mental, energético e também de influenciação espiritual sobre o encarnado. Vamos continuar a ler o resumo. Aí, o que acontece? O homem tem que pensar, mas ele estava assim, então, antes ele não pensava tanto, agora ele começa a pensar, começa a querer saber, começa a ir procurar outras maneiras de sobreviver, outras maneiras de ter comida, e esse esforço do pensamento, na medida em que o homem vai avançando, desenvolve nele a necessidade de um repouso mental. Pensar cansa. Ainda mais para quem não está tão acostumado no processo evolutivo. E então, esse repouso mental que ele precisa é chamado por André Luiz de meditação que ele tem que fazer sobre os problemas da vida. Ele não apenas observa, ele não apenas tira conclusões daquilo que ele está vendo, das coisas que estão acontecendo à sua volta. Ele tem que parar aquilo e combinar lá dentro. Ele tem que descansar a mente e meditar sobre os problemas da vida. E quando ele faz isso, ele caminha para fora da matéria física. Ele tem que parar e ele tem que sentir o que vem de fora. Então ele deixa as preocupações apenas grosseiras do corpo ou dos seus ambientes. Ele caminha para fora da matéria física, recebendo instruções morais dos espíritos superiores durante o sono físico. O corpo dorme, a mente sai do corpo e lá, neste campo energético, com o cérebro descansando, mas a mente ativa, ele pode ter contato com espíritos mais avançados que vão instruí-lo. Aí André continua falando e eu aqui fiz o resumo nessa sequência. A ideia consciente produz a memória, que vai se automatizando. E aí você vê que uma vez que o espírito agora está manejando a estrutura cerebral, ele tem ideias, as ideias são lúcidas, e essas ideias lúcidas começam a ser arquivadas na memória. Ele não fica assim, agora eu vou ter que lembrar de tal coisa, agora eu vou guardar tal outra coisa. Ele vai assimilando. E essa memória vai se tornando automática. Ele não pensa mais, ele não precisa mais. Quando ele precisa, ele vai lá. Vamos supor que ele tenha encontrado em determinada região agreste uma poça d'água de um riachinho onde tem bastante peixe. Ele vai lá, pesca o peixe e fala, boa, aqui tem peixe. E eu vou esconder isso daqui dos meus concorrentes. Então ele corta os galhos de árvore, faz um tapume para ninguém encontrar. Aí ele vai para casa, leva para a caverna um monte de peixe e os seus filhos comem, eles comem, cozinham lá, fazem alguma coisa. Aí no dia seguinte eles vão dormir, tranquilo, barriga cheia, né? Aí vai ir para a cama. Aí no dia seguinte eles acordam e estão com fome. Imagina se ele não tivesse automatizado isso. Ele vai sair de novo sem rumo, vai procurar um dinossauro, vai procurar matar um macaco. Ai meu Deus, eu tenho que arrumar uma caça hoje, porque senão minha família não tem o que comer. Mas imediatamente, ele despertando, ele se recorda que tem o laguinho, o peixe. Ele traz da memória arquivada, daquilo que está lá no sub. Ele não pensou mais naquilo, mas aquilo agora vem quando a emoção da fome surge, quando a exigência orgânica fala, eu quero comer, ele fala assim, comida, onde que é mais fácil? Eu caçar uma onça, um tigre de dente de sabre, um dinossauro, ou eu ir lá no laguinho pescar o peixe que já está me esperando? Então ele vai ao laguinho, então ele guarda o caminho, o trajeto, ele sabe quanto tempo leva, quanto tempo que ele voltar, ele vai ter que arrumar um jeito de trazer os bichos que ele conseguir pegar da água. Então você vê que tudo isso vai se automatizando. E isso até os dias de hoje. Nós muitas vezes vamos uma vez só num determinado lugar e a gente grava o caminho. Se precisar voltar lá, a gente usa pontos de referência e chega na segunda vez sem mapa. Sem o GPS, sem qualquer recurso tecnológico, desde que você tenha prestado atenção e arquivado aquelas imagens que levam você àquele local. Veja como é interessante o pensamento contínuo. E ele vai exigir cada vez mais do cérebro. Antes eram fragmentos. O animal,
É interessante que os que estudam, por exemplo, comportamento animal, dizem assim que o gato, se ele sai de um canto da sala e o potinho de comida está lá no outro canto da sala, e ele vai para comer, mas se no meio do caminho ele encontra a bolinha e começa a brincar com a bolinha, ele esquece o que ele tinha que fazer, que ele ia comer. E ele para de ir buscar a comida e ele começa a se divertir com a bolinha. Por quê? São ideias fragmento. Ele não tem a ideia guardada, eu estou com fome, eu vou comer. Depois eu venho e brinco com a bolinha. Não, ele se distrai no meio do caminho e não vai fazer o que tinha inicialmente planejado. Então, ideias fragmentos são ideias assim, desconectadas umas das outras. E às vezes no reino animal isso é comum. Se desinteressam por aquilo que antes fazia parte da sua necessidade, agora eles se interessam por outra coisa. Quando o homem chega ao estágio de espírito, ele já não tem mais isso, ele tem as ideias que são contínuas. Por isso o pensamento contínuo. E exercitar o pensamento contínuo é uma coisa que desgasta, porque cansa, ele não está acostumado. Geralmente, e as pessoas que trabalham com o pensamento costumam dizer que você prestar atenção em um conteúdo denso por mais de X tempo, que você perde aquela concentração mais atenta, porque o seu cérebro cansou. E aí você começa a se distrair com outros objetos, com outras coisas, outras ideias. Parece que ele precisa de um fôlego. Então, alguns dizem que você ficar 2 horas em cima de um problema, seja um cálculo, seja uma estrutura mental de um aprendizado que você não tem dificuldade, que você não tem, aliás, facilidade, isso cansa mais do que você fazer um concreto e arrastar o concreto para preencher uma vala, que é um trabalho físico. Costumam então dizer que o trabalho mental ele consome mais energia que o trabalho físico. Pode parecer estranho, mas realmente é verdade. Aliás, o nosso cérebro consome uma quantidade de calorias muito maior do que outras partes do nosso corpo. E isso indica que ele tem um trabalho muito grande. E essa alimentação se faz necessária com a glicose, com os componentes minerais para o funcionamento neuronal, o armazenamento, a estruturação de todos os campos que o cérebro utiliza para poder fazer tudo ao mesmo tempo. Então você vê, né? Pensamento contínuo. O cara começou antes, não tá. Ele era o gato, ele era o cachorro, ele era o passarinho, ele era um. Agora ele é alguém que tem que arrumar um jeito de derrubar o passarinho que está lá em cima da árvore. E como é que ele vai fazer isso? Se ele subir, o passarinho foge. Se ele fizer barulho, o passarinho voa. Ele então tem que arrumar uma coisa para combinar uma agressão à distância para acertar o passarinho sem que o passarinho tenha tempo de voar. Tudo isso é muito complicado para o cara ficar pensando. Ele tem que fazer uma engenharia mental para ele descobrir como é que ele faz uma zarabatana. Ele pega um tubo lá de um bambuzinho, põe lá um dardo, aí ele tem que vedar o dardo para o dardo ter pressão com o sopro. E aí ele descobre uma maneira de chegar perto do passarinho de longe e atacar o bicho e para ele ter o que comer. Você vê como isso gera trabalho mental? Como isso vai fazendo ele ficar cansado, e aí depois que ele cansa, ele precisa descansar, então ele tem que pensar, puxa, será que valeu a pena? Eu tive esse trabalhão todo? Será que se eu fizer uma armadilha não é melhor? Dá menos trabalho, eu ponho lá uma isca, o passarinho desce, então ele tem que meditar, e é a partir daí que ele começa a sair dele mesmo, ele começa a deixar apenas o seu problema pessoal e vai ganhar a interiorização em relação às coisas que não são especificamente da matéria. É muito interessante esse conceito. Agora nós vamos ler o texto. Vamos lá. Pensamento contínuo. Com o exercício incessante e fácil da palavra, a energia mental do homem primitivo encontra irresistível desenvolvimento, por adquirir gradativamente a mobilidade e a elasticidade indispensáveis à expansão do pensamento, que, então, vagarosamente, paulatinamente, se dilata, estabelecendo no mundo tribal todo um oceano de energia sutil, em que as consciências
encarnadas e desencarnadas se refletem, sem dificuldade, umas às outras. Valendo-se dessa instituição de troca constante, as inteligências divinas dosam os recursos da influência e da sugestão e convidam o espírito terrestre ao justo despertamento na responsabilidade com que lhe cabe conduzir a própria jornada. Pela compreensão progressiva entre as criaturas, por intermédio da palavra que assegura o pronto, o imediato intercâmbio, fundamenta-se no cérebro o pensamento contínuo e, por semelhante maravilha da alma, as ideias relâmpago, as ideias fragmentos da crisálida, do casulo da consciência no reino animal, se transformam em conceitos e indagações, demonstrando desejos e ideias de robusta substância, de robusto conteúdo interior. O homem começa então a demonstrar ideias interiormente importantes e sólidas. Não mais apenas o que eu vou comer hoje. Aí continua André Luiz explicando. Começando a fixar o pensamento em si mesmo, fatigando-se para encadeá-lo, para combiná-lo e para exprimi-lo, o homem se confiou a um novo tipo de descanso, de repouso, que é a meditação obrigatória ante os problemas da própria vida. Pensar como construir, como proteger, como amar, como entender o comportamento do outro. Ele passa então a meditar sobre os problemas da própria vida, passando a exteriorizar, mesmo sem querer, mesmo de maneira inconsciente, as próprias ideias e, com isso, a desprender-se do carro denso de carne, desligando as células de seu corpo espiritual das células físicas durante o sono comum, para receber em atitude passiva ou de curta movimentação, junto do próprio corpo adormecido, a visita dos benfeitores espirituais que o instruem sobre as questões morais. O continuismo da ideia consciente acende a luz da memória sobre o pedestal do automatismo. Essa é uma coisa importantíssima, que é justamente automatizar o nosso modo de guardar as coisas que já aprendemos. E você vê que graças a precisar descansar, o homem então vai facilitar que, através do sono, o cérebro entre em um descanso, cérebro físico, e ele possa ter o contato com as entidades que vão ficar perto dele, porque ele obviamente não tem ainda condições de avolumar o distanciamento dele em relação ao corpo, mas já estão numa mesma dimensão onde os espíritos amigos, os mentores, podem ajudá-lo a compreender sobre os motivos do que ele está passando, as dificuldades que ele tem que enfrentar. Veja só quanta coisa, que trabalho o homem deu para os homens, não para os espíritos amigos, desenvolverem todo este arcabouço tão glorioso e sublime que é o do nosso corpo físico e da nossa realidade espiritual. Porque para o corpo físico ser como é, ele precisou antes ter o perispírito igualmente modelado. Desde o começo nós estamos vendo isso. A evolução é nos dois mundos. A evolução do perispírito ou da força espiritual, organizando-se e depois modelando a força material, o corpo de carne. E as modelagens boas do corpo de carne repercutem no perispírito e são assimiladas também por ele. Olha só. Agora a gente vai para o outro subtítulo, luta evolutiva. Vamos acompanhar o que nós pudemos entender e traduzir para você na luta evolutiva. O homem passa a perguntar sobre as causas das coisas. O que causa tudo isto? Em decorrência da imensa luta que o envolve desde o seu primitivismo original. Luta. O homem tem que lutar agora já num estágio mais avançado, num corpo mais completo, mas ainda assim rústico. Intuído pelos instrutores amigos, tem que aceitar princípios de renovação e de progresso.
E aí ele vai desenvolver o quê? O amor-egoísmo, na convivência com a prole, que o obriga o exercício de pensar o campo íntimo. Ele vai ter que pensar, por que eu gosto desse, por que eu tenho que defendê-lo? Não somente os instintos que devem dirigir sua vontade e ato, já não são mais os instintos como era antigamente no reino dos bichos. As inteligências divinas nesta fase, depois de ele ter já atingido essa interiorização, elas se afastam um pouco para deixá-lo entregue a si mesmo, com o fim de desenvolver suas próprias diretrizes. Agora que ele já tem o pensamento contínuo, ele tem que começar a tirar conclusões por ele mesmo. Ele tem que, então, caiu, levanta. Está com dúvida, vai buscar resultado. Vai entender melhor como que as coisas acontecem. Então, essas inteligências divinas agora deixam ele um pouco entregue a ele mesmo. E aí, nesta fase, o homem sente-se sozinho e esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral da vida ganha lugar no seu pensamento. Ideia moral. Até então, ele não tinha tanto isto. O sol surge e ele então olha aquilo tão forte, tão quente, tão poderoso, e faz com que ele pense, este astro-rei sugere um criador oculto, uma força superior, enquanto que à noite, quando o sol se põe, a escuridão o assusta com visões nebulosas e pesadelos, simbolizando o combate entre a treva e a luz. Inclusive, no Egito Antigo, havia esta maneira de gerar no reino da noite a expectativa para que o sol surgisse no dia seguinte, porque era o sol que trazia a vida, a noite era a escuridão, era o medo. Então você vê que isto vai, desde o homem da caverna, vai colocá-lo numa situação de conflito entre ele e a natureza superior a ele, as forças da natureza. Tanto é que os primeiros deuses que o homem faz são os deuses referentes às forças da natureza. A ventania, o trovão, o raio, tudo isso. Vamos ver os dias da semana, não no português, mas vamos ver os dias da semana no inglês, no espanhol, no italiano. Lunedì, Monday, lua, moon, dia da lua. Lunedì, lunes em espanhol. Olha que interessante. Martedì, martes em espanhol. Você vai ver o quê? O planeta Marte, a Lua. Sunday, o dia do Sol. Saturday, o dia de Saturno. Em italiano, venerdì. E em espanhol, viernes, dia de Vênus. Jueves, giovedì, dia de Júpiter. Você vê então que o homem começa a marcar a sua vida pelas forças que ele admira e que ele não sabe como conter, como controlar. E ele está dizendo isso aqui. Vamos voltar ali. Então, o sol sugere a existência de um criador oculto, poderoso, e à noite o assusta o homem com visões nebulosas e pesadelos que simbolizam o combate entre a treva e a luz. O homem, então, nessa luta evolutiva, ele se acerca dos filhos e se acerca também dos seus semelhantes, diante da selva que o desafia, o perigo, o animal selvagem. O homem cria o lar e sofre para defendê-lo. Já não pode mais ser apenas o animal instintivo de antes, mas deve cooperar com o mundo que o cerca. Então, já há
um outro ambiente para a sua mente, já outras necessidades que não apenas o de encher a barriga. Agora nascem filhos. Há atração entre um homem e uma mulher. Disto resulta um novo ser que agora depende deles e eles se sentem responsáveis no apego. Vamos então agora ler o que André Luiz escreveu, Luta Evolutiva. Entre a alma que pergunta, a existência que se expande, a ansiedade que se agrava e o espírito que responde ao espírito, no campo da intuição pura, desenha-se uma imensa luta. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera e matando indiscriminadamente para viver, solicitado pelos instrutores amigos que lhe amparam o caminho evolutivo, passou a questionar sobre o que causa todas as coisas. Constrangido, obrigado a aceitar os princípios de renovação e progresso, ele se refugia no amor-egoísmo. Começa a entender o amor como sendo coisa dele. Na intimidade da prole, que lhe ocupa o campo íntimo, lhe entretém as preocupações íntimas, ajudando-o a pensar. O homem então observa-se tocado por estranha transformação, por estranha metamorfose. Vê instintivamente que não mais se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Desligado lentamente dos laços mais fortes que o prendiam às inteligências divinas, que tutelavam-no o desenvolvimento, para que se possam afirmar as suas próprias diretrizes, o homem então se sente sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A ideia moral, não material, a ideia moral da vida começa a ocupar-lhe o crânio. O sol propicia a ele a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza. E a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante em que a treva e a luz se digladiam. Abraça os filhinhos com enternecimento feroz, buscando a solidariedade possível dos seus semelhantes na selva que o desafia. Mentaliza a constituição da família e padece na defesa do lar. Os porquês, ali nascerem fragmentários no íntimo, inspiram-lhe aflição e temor. Percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza, ao modo dos animais que lhe compartilham a paisagem, mas sim que lhe cabe agora o dever de superar-lhes os mecanismos, como quem vê no mundo em que vive a própria moradia, cuja ordem lhe requisita apoio e cooperação. Ele precisa ordenar a moradia onde ele está agora. E para isso ele precisa cooperar com a ação, não mais apenas para encher a barriga, proteger-se do frio. Agora ele está vinculando-se moralmente a outras realidades. E com isso, nós chegamos ao final, com o último subtítulo. Vamos ver como André Luiz conduz no subtítulo Nascimento da Responsabilidade, esse amadurecimento do ser. Vamos ao resumo. A ideia de Deus o endereça à religião. Os questionamentos existenciais vão gerar filosofia. A necessidade da experiência ou as necessidades anunciarão a ciência. O instinto de solidariedade é o embrião do amor puro. A necessidade de conforto e beleza inspirarão o nascimento das indústrias das artes. Das indústrias e das artes.
Nesse panorama, a morte passou a representar angustioso tormento. A morte de quem você ama, a sua morte, para onde você vai, você queria fazer outras coisas. Tormento este que ele tem que enfrentar ao despedir-se de entes amados, fazendo-o chorar e questionar como se ajustar às leis divinas que estão escritas no âmago do ser, na própria consciência. Como eu me ajusto a isso? Eu não consegui evitar que o ente que eu amo morresse, fosse assassinado. Como me ajustar à minha reação? Por que isto? E assim, continua, reconhecendo-se ínfimo e frágil diante da vida, o homem compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava dependendo de si próprio. Ele próprio dependia de si mesmo. Assim nascia o princípio da responsabilidade. Nasceu a responsabilidade. Quando não é Deus que vai fazer o filho engordar, não é Deus que vai proteger o seu local, não é Deus que vai impedir que a morte aconteça. Ele terá que ter responsabilidades, ele terá que cuidar, ele terá que administrar todos esses porquês que ele não sabe a origem. E é isso que vai fazer com que o homem comece a ser não apenas o que caça, o que pesca, o que planta, mas o que vela, o que se preocupa, o que quer uma forma de resolver o problema. Outro dia eu vi uma cena bastante tocante. Um macaco, na verdade uma fêmea, segurava nos braços um filhotinho que tinha nascido dela e que tinha morrido. E ela o segurava como se ele estivesse vivo, aproximando-se do peitinho para ele poder mamar, coisa que ele não fazia. Então, ela ficava chacoalhando o bichinho. E como ele não respondia, ela jogava ele no chão, tipo assim, acorda, acorda, vem aqui. Ela jogava e pegava ele e guardava no peito. Ela estava buscando reanimar aquele corpo que ela não entendia, que tinha morrido. E ainda assim ela estava tentando proteger, ela estava querendo que aquele serzinho agora viesse e continuasse a tirar dela o leite para que ele vivesse. Então, isso no reino animal já gerava esse instinto da maternidade, esse instinto da proteção à prole. Agora imagina no reino hominal. O homem se relaciona com uma fêmea da sua espécie, ela fica grávida, dá à luz a uma criança, que agora é para ele a sua continuação, e agora essa criança começa a ficar doente, começa a ficar assim. Por que isso? Ou depois que cresce um pouco, que já está brincando, de repente acontece um acidente, se machuca e morre. Então todas essas são questões que por mais que ele não queira que aconteça, acontecem. E ele então começa a perceber que todas essas questões o levam a um outro patamar, a um outro nível. Vão dar origem, ao longo dos milênios, vão dar origem à religião, à ideia de Deus, o sol. Vão dar origem, nas indagações filosóficas, à filosofia, de onde eu vim, para que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer. Vão gerar também outros campos do seu enriquecimento na área da ciência, explicar por que as coisas acontecem daquele jeito, sobretudo quando o homem começa a ser agricultor, a influência da lua, a influência das estrelas, a necessidade de proteção das intempéries, a necessidade da chuva. A solidariedade agora, porque todos precisam uns dos outros, gerando, né, o embrião do sentimento do amor e da fraternidade. A busca do conforto da beleza, fazendo ele desenvolver tecnologias e assim facilitar a sua vida, ou mesmo criar expressões artísticas para embelezar aquele espírito que agora quer beleza, independentemente de ainda estar num ambiente primitivo. Todas essas são coisas que vão sendo desenvolvidas com o avanço da concepção dessa expressão verbal. O homem, então, chega a desenvolver aquilo que é o senso da responsabilidade.
Agora ele tem que sair e trazer comida para dar para a criança que não tem força para ainda comer sozinha. Depois ele tem que ajudar a criança a se tornar jovem e aprender a viver, aprender a ganhar, aprender a caçar, aprender a trazer também para o seio dos seus aquilo que ele vai compartilhar. E então ele vai dar de comer para sua companheira, para o seu companheiro, para o seu filho, para o seu amigo, para o seu vizinho que não conseguiu caçar, ou para o mais velho que já não tem força. Tudo isso vai gerando esses conceitos. E aí, naturalmente, como Deus não aparece para resolver os seus problemas, ele percebe que ele tem que fazer isso sozinho. E desenvolve assim o dever, a responsabilidade. Que coisa legal, não é mesmo? Neste capítulo, então, aprendemos tantas coisas boas para fazer o nosso pensamento voar na direção dessa evolução tão primorosa e cuidadosa que os espíritos, como representantes da divindade, fizeram para cada um de nós poder chegar onde estamos. Agora nós vamos ler o texto de André Luiz, ele é bem curtinho, vamos lá, olha. Nascimento da responsabilidade. A ideia de Deus iniciando a religião, a indagação prenunciando a filosofia, a experimentação anunciando a ciência, o instinto de solidariedade prefigurando, antecipando o amor puro e a sede de conforto e de beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. Nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas indagações, e enterrando seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Foi então que, em se reconhecendo ínfimo, insignificante e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. E assim, todos nós desenvolvemos todo este complexo ser que hoje é aquele que nós nos vemos no espelho, mas que é muito maior do que a imagem que o espelho reflete. É todo um conjunto, um universo, um mundo em nós mesmos, como diz André Luiz, como dizem os espíritos amigos. Assim, espero que você tenha desfrutado e na próxima semana nós vamos para o capítulo 11, a existência da alma. Mas já pode ir lendo, vai revendo os capítulos anteriores, você vai se surpreender com tantas coisas que se encaixam. Aguardando você na próxima semana para a continuidade do estudo dessa obra tão especial. Então, obrigado pelos comentários, obrigado pelas suas participações. Envie para os seus amigos a notícia de que nós estamos lendo esse livro maravilhoso. E na próxima semana a gente continua. Obrigado pelo seu carinho e muita paz.